pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo, na nossa aula de Biologia de hoje. Eu sou o professor Celso Ramos e nós vamos trabalhar aqui, pessoal, um pouco de exercícios, tá? Falando agora de níveis de organização e ecologia, na parte 2, nós vamos exercitar os conhecimentos que nós tivemos na primeira aula sobre os níveis de organização, né? Aqueles níveis de organização de ecologia que são, no caso, população, comunidade, ecossistema, biosfera. Então, nós vamos aqui aplicar esses conhecimentos. Na primeira questão, né, ela vai falar o seguinte: no Pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre si. E embora só as plantas e os animais sejam os mais fáceis de serem identificados, existem ainda muitos micro-organismos importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Bem, esses fatores bióticos representados pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente constituem o que a gente chama de quê? Será que seria biosfera, população, ecossistemas, comunidades ou sistemas, né? Vamos entender aqui, ele está falando de fatores bióticos. Pessoal, fatores bióticos são todos os seres vivos daquela região que você está ali estudando. São todas as espécies, né? É o conjunto de várias populações que estão ali convivendo numa área. Então, numa área eu posso ter uma população de lobos, convivendo com a população de, de coelhos, de lebres, né? Convivendo ali com a população de formigas que estão ali passeando no solo, de micro-organismos, né? Você pode ter naquela região ali a zebra passando. Então, várias espécies, várias populações que convivem numa região vai constituir os fatores bióticos. E fatores bióticos são todos os seres vivos daquela área. Então, por isso que ele está dizendo aqui, são todos os seres vivos, os fatores bióticos são representados pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente. E esse conjunto de todos os seres vivos vai ser o que a gente denomina como comunidade. O termo comunidade, ele tem um sinônimo, que a gente chama de biocenose. Biocenose ou comunidade, conjunto de todos os organismos vivos de uma região. Ok, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão. Ela diz o seguinte: ecólogos, ao estudarem populações de plantas, encontram organismos aderentes em diferentes condições ambientais. Como decidir se esses organismos pertencem a uma só população ou a mais de uma? Vamos ver aqui, qual seria o requisito para eu saber se um determinado organismo ele pertence a uma só população ou mais de uma população. Vamos lembrar qual é o conceito de população? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive numa determinada região. Pessoal, vamos lá. Se eles são da mesma espécie, qual é o conceito de espécie? O conceito biológico de espécie. Vamos lembrar. Espécie, né, é o conjunto de indivíduos semelhantes entre si que em ambiente natural eles são capazes de se reproduzirem, ou seja, de se intercruzarem e produzirem descendentes férteis. Esse é o conceito de espécie. E uma característica importante, eles podem se reproduzir entre si. Então, fica com essa informação. Então, como é que eu sei, na questão que ele está pedindo, se esses indivíduos pertencem a uma população ou a mais de uma? Letra A. Verificando a possibilidade de intercâmbio de informações genéticas entre os indivíduos. Ora, isso aqui é muito importante. Esse intercâmbio de informações genéticas ela pode ser produzida por meio de qual mecanismo? Ora, pessoal, por meio da reprodução. Então, a letra A, de cara, ela já é a alternativa correta. Você consegue saber se um indivíduo ele pertence a essa ou aquela população se ele tiver capacidade de se cruzar com os indivíduos da população a qual ele faz parte. Ora, se ele não consegue se cruzar com a daquela outra população ali, então ele não é daquela espécie. Ele é dessa.
que ele consegue se intercruzar, porque ele pertence à mesma espécie. E se pertence à mesma espécie, faz parte da população, né? Que é um requisito principal da população, é fazer parte da mesma espécie. Então, essa aqui vai ser a alternativa correta. Não vai ser a letra B, não é verificando os fatores dependentes e independentes de densidade populacional. Isso não vai ser um requisito para saber se ele faz parte da população ou não, né? Então, é a letra A mesmo. Próxima questão, ela nos diz o seguinte, pessoal. Olha só. A ecologia estuda, fundamentalmente, os níveis acima de organismo. Só uma pausa aqui. Quais são os níveis acima de organismo? Então, organismo, vamos lá. Aí temos população, né? Que é um conjunto de vários organismos da mesma espécie. Aí, população, depois temos comunidade, que é o conjunto de várias populações. Depois de comunidade, nós temos ecossistema, é isso? Que é a junção das comunidades com os fatores abióticos, né? Que são os fatores não vivos. E, por último, nós temos a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas. Então, a ecologia ela vai estudar esses níveis que eu acabei de falar para vocês. Os níveis acima de organismo, direcionando a atenção para as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente do qual fazem parte. Esse é o objetivo da ecologia. Segundo o médico alemão Ernst Haeckel, 1834 e 1919, a palavra ecologia designa o conjunto de conhecimentos relacionados com a economia da natureza. A investigação de todas as relações entre os seres vivos e o seu ambiente orgânico e inorgânico, incluindo suas relações favoráveis ou não com plantas, animais e outros organismos que tenham com ele contato direto ou indireto. Essa aqui é o que o Ernst falou a respeito da ecologia. Continuando, a ecologia é o estudo das complexas interrelações chamadas por Charles Darwin de condições de luta pela sobrevivência ou condições de luta pela vida. Para o ecólogo inglês Charles Elton, né, a ecologia é uma história natural científica. Então, Frederick Clements considera a ecologia a ciência da comunidade. Enquanto para os ecólogos contemporâneos, Eugene Odum, a ecologia é o estudo da estrutura e função da natureza. Esse foi um texto, né, que foi trazido por essa questão. E nós tivemos aqui uma breve reflexão a respeito da ecologia. Considerando os níveis de organização em ecologia, podemos afirmar que, vamos lá, letra A biosfera é o conjunto de espécies do planeta? Será que biosfera é o conjunto das espécies? Vamos lá. Pessoal, biosfera ele é o conjunto de todos os ecossistemas. E entenda que ecossistema, você está levando em consideração fatores bióticos e fatores abióticos, ou seja, componentes vivos e componentes não vivos. Então, eu não posso dizer que biosfera é o conjunto das espécies do planeta, porque a biosfera ela leva em consideração também os componentes não vivos, que são os fatores abióticos. Então, a letra A está incorreta, certo? Vamos para a letra B. O que ela diz? Quando consideramos a comunidade, junto com todos os fatores não biológicos do meio, nós temos um ecossistema. Realmente, se você considera a comunidade junto com os fatores não biológicos do meio, nós temos sim o ecossistema. A letra B está correta. Comunidade mais os fatores abióticos é ecossistema. Vamos lembrar o que são os fatores abióticos, pessoal? Fatores abióticos são os componentes não vivos do ecossistema. Quais são os componentes não vivos? A água, a temperatura, o pH, né, a luminosidade, a umidade. Todos esses componentes, o solo, né, todos esses componentes, eles não
Logicamente que eles não têm vida, mas eles são importantes para a sobrevivência das espécies. Vai viver numa temperatura acima de 100 graus para ver se tu sobrevive, né? Lógico que não, porque nós temos uma temperatura adequada para a nossa sobrevivência. Nós temos que ter água, né? Então, esses fatores não biológicos ou abióticos, né, juntamente com os seres vivos do ambiente, essa junção vai gerar o ecossistema. Ok, pessoal? Vamos ver por que a letra C está errada. Vamos lá. População é um grupo de organismos de diferentes espécies. Olha, ele está dizendo que população, conjunto de organismos de diferentes espécies. Não, diferente não, da mesma espécie. Então, está errada porque ele está dizendo que população é o conjunto de organismos de diferentes espécies que vivem em determinada área no mesmo intervalo de tempo. Não, né? É de diferentes espécies, não. Da mesma espécie. Então, a letra C está errada por conta disso. A letra D, ela diz o seguinte: comunidade é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivendo em determinada área no mesmo intervalo de tempo. Comunidade não, pessoal. População. População, sim, é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, que vive em uma determinada área. Por isso que a letra D está errada. A letra E diz o seguinte: as populações e as comunidades estão subordinadas a mecanismos homeostáticos que controlam e mantêm vários tipos de equilíbrio da natureza. Mas os ecossistemas operam sem os mecanismos homeostáticos. Ora, olha só, pessoal, a biosfera, né? Aliás, o ecossistema, ele é feito das populações e das comunidades. Como é que populações e comunidades subordinadas a mecanismos homeostáticos e os ecossistemas não? Se os ecossistemas eles são formados por populações e comunidades, aí é que eles vão ser subordinados, né, a mecanismos homeostáticos que controlam e mantêm vários tipos de equilíbrio na natureza. Então, até porque as populações e as comunidades fazem parte do ecossistema. Então, a letra E estava errada por conta disso. Tá? A próxima questão nos fala o seguinte, vamos lá, com muita atenção. Charles Darwin, apesar de ser principalmente lembrado por suas contribuições à teoria evolutiva, foi também um ecólogo pioneiro em entender a natureza e a complexidade das relações entre as espécies que vivem em um determinado local, como se pode conferir na citação a seguir, do livro A Origem das Espécies, em que ele descreve uma área próxima da sua casa. Olha o que Charles Darwin colocou no livro dele. É interessante contemplar um terreno coberto com plantas de muitos tipos, como aves cantando nos arbustos, com vários insetos esvoaçando de lá para cá, e com vermes rastejando pela terra úmida, e refletir como estas formas cuidadosamente construídas são tão diferentes e tão dependentes umas das outras, de maneira tão complexa, foram criadas pelas leis que agem entre nós. Esse foi o trecho do Charles Darwin. A afirmativa correta em relação à situação vai ser: letra A. Os representantes não vivos, que são os fatores abióticos, referidos na citação, correspondem ao ecossistema presente no terreno próximo à casa de Darwin. Olha, ele está falando aqui que os representantes não vivos, né, os fatores abióticos, que foram referidos lá na situação, eles estão correspondendo ao ecossistema. Pessoal, ecossistema ele é formado não apenas por fatores não vivos, que são os fatores abióticos, mas ele é formado por fatores bióticos. Então, a letra A não pode ser, porque ele está dizendo que ecossistema é formado só pelos seres não vivos, né, por fatores não vivos. A letra B diz: as espécies diferentes que vivem e interagem em uma área constituem uma população ecológica.
população é feita por indivíduos da mesma espécie e não por indivíduos de espécies diferentes. Por isso que a letra B também está incorreta. Letra C, ela diz o seguinte: o que se convenciona chamar de comunidade ecológica é o conjunto de espécies que vivem e interagem com as outras espécies em uma área. No caso, o terreno vizinho à casa de Darwin, né? Realmente a letra C está correta. Ele descreveu ali uma comunidade, né? Ele descreveu um conjunto de vários indivíduos. Vamos olhar para o texto aqui. Quando ele fala assim, é interessante contemplar um terreno coberto com plantas, olha só, plantas com muitos tipos, não apenas de um tipo de planta, várias espécies de plantas, aves cantando nos arbustos, arbustos são outras plantas, vários insetos, olha só, insetos esvoaçando de lá para cá, vermes rastejando pela terra úmida, e refletir como estas formas cuidadosamente construídas, tão diferentes e tão dependentes uma das outras de maneira tão complexa, foram criadas. Então ele descreveu realmente uma comunidade, várias populações de indivíduos morando ali num terreno, no habitat. Então, nós vimos aí o exemplo de comunidade, né? Vamos ver por que a letra D e a letra E está errada, né? Ele diz o seguinte: letra D, comunidades envolvem necessariamente representantes animais e vegetais. Será que na comunidade você só vai encontrar animal ou planta? Não, você vai encontrar insetos, você vai encontrar micro-organismos, você vai encontrar fungos, protozoários, algas. Então, na comunidade, você não vai ter só animal ou vegetal. É incorreto isso aí, pessoal. A letra E, ela diz o seguinte: não são mencionadas nessa citação populações ecológicas. Isso aqui é um absurdo. Ele mencionou várias populações, né? Insetos esvoaçando de lá para cá, vermes rastejando, aves cantando nas árvores, plantas de várias espécies. Como é que ele pode dizer aí que ele não citou populações ecológicas? Ele citou sim várias populações. A próxima questão, ela diz o seguinte: o termo ecologia designa o estudo das relações de seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem. Sobre os conceitos básicos em ecologia, identifique a alternativa incorreta. Incorreta. Letra A. Os seres vivos de uma comunidade, que são seus componentes bióticos, interagem com as partes não vivas do ambiente, os fatores abióticos. Correto, pessoal. Ora, ele quer a alternativa incorreta e a letra A está correta. Por quê? A ecologia ela estuda a relação dos seres vivos entre si, ou seja, a relação ser vivo, e a relação do ser vivo com o ambiente. O ambiente não tem no caso, um ambiente que não tem vida, né? No caso é o solo, o ar que nós respiramos. Nós estamos tendo aqui uma interação com o ar, a luz, né? Então, tem essas interações. A letra A está correta, mas ele quer a alternativa incorreta. Letra B. A biosfera pode ser definida como conjunto de regiões do ambiente terrestre onde não há presença de seres vivos. Então, essa aqui é um absurdo. O termo biosfera quer dizer conjunto de todos os ecossistemas. Cada ecossistema, pessoal, tem fatores bióticos e fatores abióticos. Ora, tem seres vivos presentes e componentes não vivos. Ora, se ele está dizendo aqui que a biosfera não tem ser vivo, né? Pode ser definida como um conjunto de regiões do ambiente terrestre onde não há presença. Isso aqui é um absurdo. Aí é que tem. Onde tiver ser vivo no planeta é considerado como biosfera. A letra C diz: o habitat é o ambiente em que vive determinada espécie ou comunidade biológica. Sim, o habitat é o endereço do indivíduo, é onde ele mora. A letra D. Os biomas são grandes ecossistemas terrestres, com uma fisionomia vegetal característica, correto, determinada principalmente pela influência dos fatores macroclimáticos. Aí nós temos o bioma da Amazônia, né? Cerrado, nós temos ali Caatinga, vários biomas. Letra E, o termo ecossistema é utilizado para descrever uma unidade em que seres vivos, que é a comunidade biológica,
e fatores abióticos, físicos e químicos, interagem. Correto também. Então, realmente é a alternativa, letra B, que é a incorreta. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido. Aguardo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau.